Aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Esse e muitos outros conselhos o apóstolo Paulo traz para nós no capítulo 10 do livro de 1 Coríntios. E é exatamente por aí que nós iremos começar a nossa leitura de hoje. Olá, eu sou o Leandro Machado e é um prazer ter você aqui no nosso canal, no nosso projeto Bíblia em um Ano. Se você está chegando aqui e é novo, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para o YouTube te avisar, porque todos os dias nós estamos lendo a Bíblia, exatamente como ela é, sem interpretações, sem achismos, deixando o próprio Espírito de Deus falar ao nosso coração. Então pega a sua Bíblia já, Nós vamos 1 Coríntios capítulo de número 10 hoje, a partir do versículo de número 1. Se você está ouvindo, aumenta o som aí para você ouvir e bora lá. 1 Coríntios 10, 1 diz: Irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia adiante deles e atravessaram o mar. Na nuvem e no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do nosso alimento espiritual e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Tais coisas aconteceram como advertência para nós, a fim de que não cobicemos o que é mal, e como eles assim cobiçaram, também não adoremos ídolos como alguns deles adoraram. Segundo as Escrituras, todos que comeram e beberam e se entregaram à farra, e por isso não devemos praticar semelhante imoralidade sexual, como alguns deles praticaram, e por causa disso morreram 23 mil pessoas num só dia. Gente, se liga nisso, porque eles estavam cometendo imoralidade sexual, morreu 23 mil só em um dia. Você lembra dessa passagem? A gente já leu, quando eles estavam participando, de uma adoração a um dos outros deuses, diante de uma orgia, Eles tinham muito isso para os deuses, e aí Deus virou e falou assim, porque eles participaram desse tipo de adoração, dessa imoralidade, vai morrer todo mundo que participou. E de fato eles morreram todos. Bora lá, verso 9. Também não devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles puseram e foram mortos por serpentes. E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram destruídos pelo anjo da morte. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo. Foram escritas como advertência para nós, para que vivamos, de forma digna diante do fim dos tempos. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. Verso 13. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que eles enfrentaram. Deus é fiel e não permitirá que tentações maiores do que vocês possam suportar cheguem. Quando vocês forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Portanto, meus amados, fujam do culto aos ídolos. Se vocês são pessoas sensatas, julguem por si mesmos se é digno e se é verdadeiro. Quando abençoamos o cálice à mesa, não participamos, porventura, do sangue de Cristo? E quando partimos o pão, não participamos do corpo de Cristo? E embora sejamos muitos, todos comemos do mesmo pão, mostrando que somos um só corpo. Pensem no povo de Israel. Acaso os que comiam dos sacrifícios não compartilhavam do mesmo altar? Então, o que estou tentando dizer? Que comida oferecida a ídolos tem alguma importância, ou que ídolos são deuses de verdade? De maneira nenhuma. Estou dizendo que esses sacrifícios são oferecidos a demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham parte com demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e também da mesa de demônios. Acaso nos atreveremos a despertar o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo traz benefícios. Não se preocupem com o seu próprio bem, mas com o bem dos outros. Portanto, vocês podem comer qualquer carne que é vendida no mercado sem questionar nada por motivo de consciência, pois do Senhor é a terra e tudo que nela há. Se um descrente a convidar para uma refeição, aceitem um convite se desejarem, como o que lhes for oferecido, sem questionar nada por motivo de consciência. Mas se alguém lhe disser, essa carne foi oferecida a um ídolo, não coma por respeito à consciência da pessoa que avisou. Talvez não seja uma questão de consciência para vocês, mas é para outra pessoa. Afinal, porque a minha liberdade deve ser limitada pelo que os outros pensam, porque serei eu condenado então se comer algo, desde que tenha dado graças a Deus?
Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não ofendam nem os judeus, nem os gentios, nem a igreja de Deus. Assim como também eu procuro agradar a todos em tudo que faço, não faço apenas o que é melhor para mim, faço o que é melhor para os outros, a fim de que muitos sejam salvos. Esse texto tinha que estar colocado no celular, no carro, no umbral da porta de todo mundo. O que Paulo está falando? Ei, você não pode pensar só em você, não pode viver uma vida egoísta. Ele está falando, tem coisas que nós como cristãos vamos abrir mão porque nós estamos pensando no outro. Aleluia, meu Deus. Ah, pastor, então tem lugar que eu não vou frequentar porque eu sei que isso vai ser escândalo para os outros. Yes, você está certinho, né? Então tem gente que tá, eu vou na balada mesmo, eu vou não sei o que, vou no show da exposição. Vai lá mesmo, irmão, vai lá achando que você tá tudo certo aí, ó. Só tem que lembrar de ler 1 Coríntios capítulo de número 10, porque Paulo mostra que tá tudo errado. Você percebe que ele fala, não vai acontecer nada com você se comer uma coisa, não é que tá aqui resultado de macumba, mas se a pessoa tá te avisando, isso aí tem macumba, cuidado, você vai deixar de comer. Por quê? Porque vai ser escândalo para a pessoa. Então entenda uma coisa, se você decidiu ser cristão, a sua vida não te pertence. Se você decidiu ser cristão, agora você pensa sim no que os outros vão pensar acerca da sua vida. Não tem essa história de, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, não é? E as pessoas que pensam o que ela quiser. Não, querido. Você hoje tem que prestar conta sim daquilo que você faz diante das pessoas, porque é isso que Deus espera de nós. Meu Deus, que texto sinistro. Sinistramente maravilhoso. Como no escritor de Salmos diz, assombrosamente maravilhoso. Bora lá então. A gente vai agora para 2 Reis, capítulo de número 3. Nós começamos um livro novo, né? Lendo na vídeo passado, na leitura passada. Então, 2 Reis, capítulo de número 3. Bora lá então. 2 Reis 3:1, guerra entre Israel e Moabe. Vamos lá. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar em Israel no 18º ano do reinado de Josafá, rei de Judá. Reinou em Samaria por 12 anos e fez o que era mal diante dos olhos do Senhor, mas não tanto quanto seu pai e sua mãe. Pelo menos derrubou a coluna sagrada de Baal que seu pai tinha levantado. Contudo, persistiu nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que havia cometido e levado o povo de Israel a cometer. Messa, rei de Moabe, era criador de ovelhas, costumava pagar ao rei de Israel um tributo anual de 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Depois da morte de Acabe, porém, o rei Moabe se rebelou contra o rei de Israel. Então, sem demora, o rei Jorão partiu de Samaria e reuniu o exército de Israel. No caminho enviou uma mensagem a Josafá, rei de Judá. O rei Moabe se rebelou contra mim. Você sairá comigo para batalhar contra ele? Josafá respondeu, é claro que sim. Meus soldados são seus soldados e meus cavalos seus cavalos. E perguntou, que caminho vamos tomar? Vamos atacar pelo deserto de Edom? Respondeu o rei de Israel. O rei de Edom e seus soldados se uniram ao rei de Israel e ao rei de Judá. E os 3 exércitos seguiram pelo caminho. Depois que andaram 7 dias pelo deserto, já não havia mais água para os homens nem para os animais. O que vamos então fazer? Exclamou o rei de Israel. Será que o Senhor nos trouxe aqui 3 reis só para permitir que morrêssemos no meio do deserto? Então Josafá perguntou, não há aqui um profeta do Senhor? Se houver, podemos consultar o Senhor por meio dele. Um dos seus oficiais, o rei de Israel, respondeu, Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era o ajudante de Elias. Sim, o Senhor fala por meio dele, disse Josafá. Então o rei de Israel, Josafá, o rei de Judá e o rei de Edom foram consultar Eliseu. Por que veio me procurar? Perguntou Eliseu ao rei de Israel. Vá consultar os profetas idólatras do seu pai e da sua mãe. O rei de Israel, porém, disse, vim procurá-lo, porque foi o Senhor que chamou esses 3 reis só para entregá-los à mão do rei de Moabe. Eliseu então respondeu, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, eu não lhe darei atenção alguma, se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá. Agora tragam-me alguém que saiba tocar harpa. Enquanto o músico tocava, a mão do Senhor sobreveio sobre Eliseu, e ele disse, assim diz o Senhor, este vale seco se encherá de poços de água. Pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, mas o vale se encherá de água, terão suficiente para vocês, seus rebanhos e outros animais. E como se isso não bastasse, o Senhor ainda entregará o exército de Moabe em suas mãos. Vocês conquistarão as melhores cidades deles, até mesmo as fortificadas. Cortarão as árvores frutíferas, taparão todas as fontes e entulharão com pedra as terras de plantio. No dia seguinte, por volta da hora em que se oferecia o sacrifício da manhã, começou a aparecer água descendo desde Edom. Em pouco tempo havia água por toda parte. Enquanto isso, o povo de Moabe soube que 3 exércitos marchavam contra eles, e todos os homens com idade suficiente para lutar foram convocados e posicionados ao longo da fronteira. Quando se levantaram pela manhã seguinte, o sol brilhava sobre a água para os moabitas, e ela parecia vermelha como sangue. É sangue! Exclamaram. Os 3 exércitos atacaram uns aos outros e se mataram. Venham, povo de Moabe, vamos tomar os despojos.
Mas quando os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, o exército israelita se levantou e os atacou, até que deram meia volta e fugiram. Os israelitas os perseguiram até Moabe, avançando pelo território e derrotando Moabe definitivamente. Verso 25: arrasaram todas as cidades, entulharam com pedras as terras de plantio, taparam fontes de água, cortaram árvores frutíferas e por fim restou Kir-Haresete, com suas muralhas de pedra, mais os atiradores de funda que cercavam e os atacaram. Quando o rei de Moabe percebeu que estava perdendo a batalha, liderou 700 homens com espada numa tentativa de romper as linhas inimigas próximas do rei de Edom, mas ainda assim fracassou. Então o rei de Moabe pegou seu filho mais velho, que devia sucedê-lo, e ofereceu como holocausto, meu Deus, cara, sobre o muro da cidade. Por isso houve grande ira contra Israel, e os israelitas se retiraram e voltaram para sua terra. Meu, o cara é louco, velho. O cara matou o filho, entregou como holocausto no meio do muro, velho. Meu Deus, não dá pra entender essa brincadeira. A galera é muito louca, velho. O que o homem não é capaz de fazer, não é com toda a maldade ou para preservar a própria vida. Misericórdia. Bora lá então, Amós capítulo de número 8, vamos ver aqui, né, agora quase terminando, a gente está no penúltimo capítulo de Amós. A gente está vendo aqui Amós, que não era profeta, como ele mesmo diz, que ele era um cara que cuidava do boi, ele era boiadeiro, né? Mas Deus está usando ele para profetizar aqui tantos juízos sobre o povo de Israel. E ele diz assim agora, numa outra visão, hein, ó. Em uma outra visão, Amós 8:1. O Senhor soberano me mostrou um cesto cheio de frutas maduras e perguntou: Amós, o que você vê? Respondi: um cesto cheio de frutas maduras. Então o Senhor disse: assim como essas frutas, o povo de Israel já está maduro. Não voltarei a adiar seu castigo. Naquele dia os cânticos do templo se transformarão em lamentos, haverá cadáveres espalhados por toda parte, serão levados em silêncio para fora da cidade. Eu sou o Senhor soberano, falei. Ouçam isso, vocês que roubam dos pobres e oprimem os necessitados. Não vem a hora de o sábado acabar e as festas religiosas terminarem, para que voltem a fazer negócios. Usam medidas falsas para medir o trigo, enganam o comprador com balanças desonestas, misturam o trigo que vendem com palha varrida do chão. Olha aí que mentira, cara. Olha aí, galera lisa, né? Aí ele continua: escravizam os pobres por uma moeda de prata ou por um par de sandálias. Verso 7. Do Senhor, a glória de Israel, jurou por seu próprio nome: jamais esquecerei de tudo que fizeram. A terra tremerá por causa das suas maldades, e todos que nela habitam lamentarão. A terra se levantará como o Nilo, o rio do Egito, na época das enchentes. Ele se erguerá e depois afundará. Naquele dia, diz o Senhor soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia, em plena luz do dia escurecerei a terra. Transformarei suas festas em tempos de lamento e seus cânticos em canções fúnebres. Vocês se vestirão de luto e rasparão a cabeça, como seu único filho, se tivesse ele sim morrido. Será um dia de muita amargura. Está chegando o tempo, diz o Senhor soberano, em que enviarei fome sobre a terra, mas não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. As pessoas andarão sem rumo, de mar em mar, de um extremo ao outro, em busca da palavra do Senhor, mas não encontrarão. E aconteceu isso mesmo, o povo ficou sem acesso à palavra durante muito tempo, por causa do exílio. Verso 13. Naquele dia moças belas e rapazes fortes desmaiarão de sede, e aqueles que juraram pelos ídolos de Samaria, que fazem juramentos em nome do Deus de Dan e votos em nome do Deus de Berseba, todos eles cairão e nunca mais se levantarão. Meu Deus, a gente sabe que essas coisas aconteceram, e isso que é mais doido. Resumo da ópera aqui: Deus está nos ensinando: ame o próximo, pense no próximo. É isso que Paulo falou lá no Coríntios. Abra mão de coisas pensando, né, no bem do outro. Aí a gente veio aqui e viu Deus de fato usando agora Eliseu que a gente aprendeu que pediu e recebeu porção dobrada da unção da vida de Elias, né? Deus usando muito forte profeta, milagre de fato acontecendo para aqueles que consultam a Deus. O que a gente aprende nisso? Antes de fazer qualquer coisa, busque direção de Deus, tire tempo para orar, pergunte para Ele o que você deve ou não fazer. Afinal de contas, na nova aliança hoje, Paulo diz no livro de Romanos 8 que nós podemos ser guiados pelo Espírito de Deus. E aqui Amós mostrando todas as coisas ruins que iria acontecer com o povo de Israel, por eles terem errado e rejeitado a Deus. O que é que Deus mais falou ao seu coração? O que você mais aprendeu? Escreve aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz de saber. Vamos orar? Pai, eu te agradeço pela sua fidelidade, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu declaro mesmo, Pai, essas verdades bíblicas fortalecendo cada um dos meus irmãos, para que nós possamos crescer, avançar e viver o melhor do Senhor. E eu te agradeço pela sua fidelidade, tocando, Pai, a família, as finanças, a saúde, a igreja, que tudo que o Senhor planejou aconteça na vida de cada um dos meus irmãos, para que o teu santo nome
nome seja exaltado. No nome de Jesus eu oro e já te agradeço por tudo. Amém. Amém, querido? Compartilhe com uma pessoa que você ama, mande no grupo da igreja, manda o pessoal aí do grupo da família, chama eles para ler a Bíblia junto com a gente. E eu te espero amanhã no nosso próximo dia. Um grande abraço, fique com Deus e tchau, tchau.